Seja bendito, o nosso santo e eterno Deus, Senhor da verdade. Como nós cantamos, toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Rei Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 5. Nós leremos dos versículos 33 até o 37. Mateus, capítulo 5, versículos 33 até o 37. Continuaremos então a nossa sequência de exposições no Sermão do Monte. Diz assim a Sagrada Escritura: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelos céus, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Oremos uma vez mais, meus irmãos. Santíssimo Deus, nós nos colocamos diante de Ti, da Tua palavra, reconhecendo que verdadeiramente esta é a Tua palavra inspirada, ó Deus. E, portanto, é o Senhor falando literalmente ao nosso coração, aos nossos ouvidos, ó Deus. Mas, Senhor Deus, nós carecemos de Ti neste momento, porque não conseguimos compreender a Tua palavra como convém, por nossas próprias forças, pela nossa própria inteligência. Carecemos, precisamos do auxílio e da aplicação da Tua palavra feita pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, se nós ouvirmos a Tua palavra, sem o Teu Santo Espírito, nenhum proveito tiraremos. Mas se o Teu Santo Espírito, ó Deus, a aplicar ao nosso coração, essa palavra que é viva e eficaz, nós produziremos fruto. É isso que Te pedimos esta noite. Apesar, ó Deus, da limitação, dos defeitos daquele que pregará. Ó Deus, tem compaixão do Teu povo. Não nos desampares nesse momento. Que nós, ó Deus, sejamos acalentados pela Tua palavra, exortados, ensinados, e saiamos daqui, ó Deus, um pouquinho mais parecidos com Jesus Cristo. Um pouquinho mais capazes, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, de cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Dá-nos um coração sincero ao ouvir e ao viver a Tua palavra. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, nós temos a história da divisão do reino de Israel e de Judá. Se os irmãos bem se lembrarem, acontece de que Roboão, filho de Salomão, ouvindo o conselho de alguns amigos dele, da sua idade, não aceita o conselho dos antigos e então rompe o reino porque ele coloca ainda mais impostos que Salomão sobre o povo. E então Jeroboão lidera 10 tribos de Judá, de Israel, e se separa da tribo de Judá. Então, a partir desse momento, 2 reinos existem em Israel. O reino do norte e o reino do sul. A Escritura nos conta em 1 Reis 13 sobre qual foi a primeira consequência dessa separação. Jeroboão, temendo que o povo seguisse a Judá novamente por causa do templo, por causa do culto em Jerusalém, levanta altares idólatras e começa a fazer com que o povo das tribos do norte idolatre nesses altares. Ele realmente consegue unificar as 10 tribos, mas a custo da fidelidade a Deus. Então, uma figura misteriosa aparece. Um profeta jovem, vindo de Judá. Ele se levanta, e no capítulo 13 nós temos a história daquele profeta sem nome, profetizando contra o altar de Jeroboão. E algo acontece. O Senhor havia ordenado àquele profeta jovem que não parasse em Betel, mas passasse dali, não parasse para comer pão, não parasse para beber água, e voltasse para sua terra.
sem parar. Mas então, um outro profeta da terra de Betel, já velho, avançado em dias, conforme o texto nos fala, fica sabendo deste outro profeta de Judá que profetizou contra o altar de Jeroboão. E ele vai atrás deste profeta. E ele pede para que esse jovem profeta de Judá volte até a sua casa e coma pão com ele. Qual é a resposta do profeta de Deus? Não. O Senhor ordenou que eu não parasse. A estratégia daquele velho profeta, então, é mentir para o jovem profeta de Judá. E ele então diz, em nome do Senhor, não, eu também sou profeta. Um anjo do Senhor veio enviado por ordem do Senhor e ordenou que você volte comigo. E o texto então destaca, porém lhe mentiu. O texto deixa muito claro que ele era um profeta de Deus, um profeta já velho, experimentado. Mas ele mente. Em nome do Senhor. Nós ficamos escandalizados com um caso desse. Nós ficamos escandalizados como um homem de Deus pode mentir e ainda usar o nome de Deus para isso. Por que nós ficamos escandalizados? Bom, o texto dessa noite nos mostra Jesus Cristo apontando para a direção oposta daquilo que aquele profeta do Antigo Testamento fez. Aquele profeta usa o nome de Deus para mentir. Cristo Jesus nos ensina sobre a importância da veracidade das nossas palavras. Portanto, o tema do sermão desta noite é o cristão e a veracidade nas palavras. Nosso Senhor Jesus Cristo nos fala sobre a importância de termos veracidade, de falarmos a verdade a todo momento. Então a pergunta que eu faço é, por que é essencial a veracidade em nosso falar ou nas nossas palavras? Nós precisamos ter veracidade. A primeira delas está no versículo 33. Por que é essencial a veracidade nas nossas palavras? Pois a veracidade é uma ordem de Deus. A veracidade é uma ordem de Deus. Cristo Jesus está aqui no Sermão da Montanha, tal qual Moisés. Moisés havia profetizado que após ele, em algum momento, viria um profeta que é maior que ele, semelhante a ele. Jesus Cristo é esse novo e perfeito Moisés que se levanta diante do povo de Deus e dá a sua lei em um monte. Esse é o Sermão da Montanha. E esse Messias prometido, esse grande profeta, agora está diante do seu povo explicando qual é o verdadeiro significado da lei de Moisés. Nos versículos 17 a 20, Cristo Jesus nos diz que ele não veio revogar a lei, como nós muito bem ouvimos há alguns poucos domingos. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. E então ele encerra o versículo 20 dizendo que, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E é interessante que logo depois de dizer isso, ele começa a explicar a verdadeira e correta interpretação da lei do Antigo Testamento. O que Jesus está fazendo? Ele está mostrando qual é a verdadeira justiça daqueles que são súditos do seu reino. Os fariseus e a tradição daqueles dias se contentava com o cumprimento superficial da lei ou até mesmo a distorção da lei. Jesus diz, não. Há um verdadeiro sentido para a lei. E ela precisa ser observada. A lei é espiritual. E aqui nesse trecho Jesus está falando sobre a lei que diz respeito aos juramentos. E especificamente a questão de tomar o nome de Deus. Jesus faz uma citação que na verdade é um compilado de várias leis, de vários trechos do Antigo Testamento. Ele diz, não jurarás em falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. É interessante que o texto do Antigo Testamento, Jesus está citando aqui uma mescla de Êxodo 20, Levítico 19 e até mesmo alguns trechos de Deuteronômio. Ele junta tudo isso e expressa de uma vez só. Mas é interessante que nesses textos do Antigo Testamento, a palavra do Senhor nos diz que os juramentos deveriam ser feitos em nome do Senhor. O texto completo é, não jurarás em falso em meu nome, ou em nome do Senhor. É interessante Jesus omitir essa parte. Nós já veremos o porquê no próximo versículo, mas o fato que eu quero mostrar aos irmãos aqui
é que Jesus Cristo está compilando a lei do Antigo Testamento para nos mostrar que ela é válida. E qual é o espírito desta lei? Qual é o princípio que todas essas leis do Antigo Testamento nos mostram? Que o cristão, o povo de Deus, precisa ser um povo fundamentado na verdade, fundamentado na veracidade. A lei do Antigo Testamento não é superficial como os escribas e fariseus julgavam. Ela não diz apenas respeito àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer meramente. É claro que tem a ver com isso, mas não é só isso. A lei do Antigo Testamento é espiritual, porque Deus é espiritual. Ela está interessada no nosso coração. E quando nós vemos as leis do Antigo Testamento dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ela está preocupada, ela está se importando com o comprometimento com a verdade. O que era tomar o nome de Deus em vão? Era quando um judeu ia diante das autoridades e ele então levantava um juramento. A Escritura nos ensina que nós juramos por aquilo que é superior a nós. Hebreus diz que Deus, não tendo nada superior a si mesmo, jurou por si mesmo. Então o judeu ia às autoridades e havia um caso ali que precisava ser resolvido e a palavra dele precisava ser recomendada. Por quem ele jurava? Pelo Senhor, por Yahvé, pelo Deus da aliança. É como se ele dissesse assim, eu tomo Deus por testemunha, o Deus da aliança, para confirmar tudo o que eu estou dizendo para vocês. Então, o que eu digo é confiável. O que essa lei não está nos dizendo? Que o nosso coração precisa estar comprometido com a verdade. O povo de Deus é marcado pelo comprometimento com a verdade de Deus. É esse o espírito da lei. E por que a lei tem esse caráter? Porque a lei do Antigo Testamento nos ensina a ser verdadeiros. Ora, meus irmãos, a lei moral nada mais é do que a expressão de quem Deus é. São atributos de Deus, são características de Deus que Ele compartilha conosco. Quando a lei diz, não terás outro Deus além de mim, outros deuses além de mim, ela está proibindo a idolatria. Por que ela faz isso? Porque Deus não é idólatra. Porque Deus não ama nada acima de si mesmo. Quando a lei diz, não dirás falso testemunho, é porque Deus não mente. E nós devemos ser igual ao nosso Deus. Quando a lei diz, guarda o dia de sábado, por quê? Porque Deus descansou no 7º dia, etc. A lei nos mostra quem Deus é. E o que a lei que coloca o seu povo diante da veracidade do coração, do compromisso com a verdade no coração, nos mostra sobre o nosso Deus? Que Ele não mente. Portanto, o motivo de o cristão precisar ter as suas palavras fundamentadas na verdade é porque o seu Deus nunca, jamais proferiu uma única palavra mentirosa. E nós devemos imitá-lo, nós devemos ser igual a Ele. Você já imaginou se o nosso Senhor mentisse? Pensem em todos os juramentos, promessas, compromissos que o Senhor assumiu na história da Escritura. Se houvesse a mínima possibilidade de qualquer um destes ser mentira, o que seria da nossa salvação? Lá em Gênesis 3,15, o nosso Senhor promete que virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ele está fazendo um juramento, ele está se comprometendo, ele está fazendo um pacto, uma aliança de redenção com o seu povo. O que seria se ele tivesse mentido? Cristo não viria e nós não estaríamos aqui hoje. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos manter a veracidade das nossas palavras, porque ela é uma ordem de Deus. E ela é uma ordem de Deus, porque Deus é assim. O povo de Deus precisa se parecer com o seu Deus. Em segundo lugar, a veracidade nas palavras é essencial, pois as nossas palavras estão diante de Deus. As nossas palavras estão diante de Deus. Versículo 34 a 36, Jesus parece estar contradizendo exatamente o que eu acabei de falar. Na verdade, parece estar contradizendo a lei que ele acabara de citar.
Mas é fato que Jesus não está vindo revogar a lei. Jesus não está vindo contrariar a lei. Ele mesmo já disse isso. Ele não está vindo para dizer, olha, tudo aquilo que o Antigo Testamento disse está errado. Não. Ele está vindo para interpretar corretamente. Ele é o verdadeiro escriba e doutor da lei. Ele tem autoridade para olhar para o texto bíblico e dizer, é isso que ele quis dizer. O que acontecia nos dias de Jesus? De fato, os judeus reconheciam que a veracidade e o compromisso com a verdade era uma ordenança. Mas lembrem-se que essa ordenança de veracidade estava entrelaçada ou estava ligada com o nome de Deus. O judeu, quando ia confirmar as suas palavras, ele invocava Yahvé como testemunha. E qual era o grande pecado? O pecado era tomar o nome de Deus como testemunha e contar uma mentira. Fazer uma promessa em nome do Senhor e não cumprir essa promessa. Porque seria como se nós estivéssemos dizendo que Deus mentiu, que Deus não cumpriu uma promessa. Mas então, os judeus desenvolveram alguns subterfúgios para burlar, entre aspas, essa lei. Jesus, quando cita a lei, ele não fala sobre o nome de Yahvé. Ele fala sobre a obrigação de cumprir os juramentos. Porque os judeus pensavam assim. O texto diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ao que isso se aplica? Aos meus juramentos, às minhas promessas, às minhas palavras. Então, quando eu tomo o nome do Senhor, de Yahvé, do Deus da aliança, eu estou obrigado a cumprir e a fazer tudo aquilo que eu disse. Só que talvez eu não queira fazer aquilo que eu disse. Só que talvez o que eu esteja dizendo seja mentira. Então, qual era a ideia? É fácil resolver. É só não tomar o nome de Deus. Ao invés de jurar por Yahvé, eu juro por outra coisa. E aí eu enfraqueço o mandamento. E eu tenho algumas brechas para não cumprir o que eu disse. Ou então para me desvencilhar de alguma situação, podendo mentir e me livrar de algum problema, sem qualquer grande consequência, sem qualquer grande pecado. É mais ou menos assim. Havia uma lei lá na Inglaterra, em determinadas ruas de Londres, não se poderia passar com carroças. Certo? Porque as ruas eram estreitas e se você passasse com uma carroça ali, você fecharia toda a mobilização da rua e se tivesse algum problema, aquilo aí acabaria com o tráfego, era problemático. Só que a lei dizia exatamente nesses termos. Em tal e tal rua são proibidas, é proibido o tráfego de carroças. Qual é a questão dessa lei? Ninguém mais usa carroça em Londres. Então alguém poderia pensar o seguinte, bom, eu não estou descumprindo a lei. Afinal de contas, a lei diz sobre carroças. Não fala sobre carros com motores automáticos. Então eu posso trafegar. É mais ou menos isso que os judeus faziam. Era uma artimanha. Eles não queriam cumprir as suas promessas. Eles não queriam cumprir aquilo que eles diziam. Eles não queriam estar obrigados a falar a verdade. Então eles juravam por outras coisas. É por isso que Jesus diz, não jureis de modo algum. Ele não está proibindo o juramento de forma absoluta, é fato. Porque no Novo Testamento mesmo nós temos outras pessoas jurando. Paulo toma juramento. Nós temos o texto de Hebreus que fala que Deus tomou o juramento. Nós temos promessas. Nós temos juramentos. Cristo não está proibindo que você, quando estiver diante de um júri, faça lá o juramento de dizer a verdade, somente a verdade. Que no seu casamento você tome voto com a sua esposa. Muito pelo contrário. Jesus aqui está proibindo o juramento frívolo. O juramento que não tem a intenção de ser cumprido. Por isso, o subterfúgio deles era exatamente esse. Eles tomavam os céus, o céu, a terra, Jerusalém e os próprios fios, ou a própria cabeça, como testemunha. Então eles diziam, não é Deus, logo eu não estou tão obrigado assim a dizer a verdade a partir daqui. Eu não estou tão obrigado assim a cumprir o que eu falei. Mas então Jesus Cristo
mostra que esse subterfúgio é completamente tolo, vil e pecaminoso. Qual é o argumento de Jesus para mostrar isso? Não jurem pelo céu. Por quê? Ele é o trono de Deus. Não jurem pela terra. Por quê? É o estrado, é o escabelo, ou seja, é o apoio dos pés do Senhor. Não jurem por Jerusalém. Porque é a cidade do grande rei, o próprio Deus. É a cidade dele. Não jurem nem pela sua cabeça. Por quê? Porque você não tem poder nenhum sobre a sua cabeça. Ela não te pertence. O que Jesus está ensinando, amados irmãos, é que esse subterfúgio é tolo, porque tudo o que há no mundo está completamente relacionado com Deus. Esse subterfúgio dos judeus era tolo, porque tomar qualquer outra coisa como testemunhas das palavras é tomar Deus como testemunha, porque tudo é dele e tudo nele subsiste. A Escritura é clara em dizer que todas as coisas pertencem ao Senhor, que todas as coisas são sustentadas pelo seu poder. Ou seja, meus irmãos, não há nada na nossa vida, nenhuma área, nenhum ponto que não esteja intimamente relacionado com Deus. Se nele vivemos, nos movemos e existimos, tudo o que somos, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, tem a ver com Deus. Você presta contas a Deus em tudo. Não há uma área da sua vida onde Deus não esteja presente. Não há uma área da sua vida que não esteja, de alguma forma, obrigada a prestar continência ao seu rei. Nenhuma. Por quê? Porque tudo é dele. Porque tudo subsiste nele. Porque o seu trabalho não existiria se o Senhor não o sustentasse. Porque este mundo não existiria se o Senhor não o sustentasse. Então é óbvio que também tudo aquilo que nós dizemos está intimamente relacionado com o nosso Deus onipresente, onipotente. Não há nada que não tenha a ver com Deus. Nós temos muitas vezes uma mentalidade completamente secularizada. Como assim? Nós excluímos Deus das nossas palavras. Nós não conversamos mais sobre Deus. O Senhor para nós é um papo de fim de semana. Nós não pensamos no Senhor quando nós estamos conversando. Nós não pensamos na Escritura. Nós não estamos interessados em como Deus se relaciona com tudo aquilo que nós vivemos. Cristo Jesus diz, não. Tudo o que você vê, tudo o que você toca, tudo o que você fala, pertence ao Senhor. Inclusive, os fios da sua cabeça. Os fios de cabelo da sua cabeça. Tudo é do Senhor. Tudo tem a ver com Ele. Então não adianta você dar uma de esperto e dizer, eu vou jurar pelo meu trabalho. Porque afinal de contas, Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com isso. É dele. Eu vou jurar pela memória da minha mãe. Ora, a memória da sua mãe é dele. Jesus Cristo está nos mostrando que a nossa vida está diante de Deus. Nós vivemos, esse é um termo cunhado por alguns teólogos da antiguidade e que os reformadores trouxeram de volta à tona no século XVI, a expressão que nós vivemos na segunda pessoa. A expressão era literalmente coram Deo, diante de Deus. O que é viver na segunda pessoa? Nós não vivemos falando de Deus lá, é Ele, é aquele. Nós também não vivemos dizendo eu, para mim, comigo. Não, nós vivemos falando e vivendo tu. Diante dele, próximo a ele, em tudo o que nós fazemos. As nossas palavras, meus irmãos, estão diante de Deus. Cada mentira que nós contamos, por mais inocente que ela possa parecer, está diante de Deus. A pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias é: será que nós estamos sendo verazes naquilo que falamos? Será que nós poderíamos realmente tomar Deus como testemunha para que Ele confirmasse cada palavra do nosso dia a dia? Será que nós não estamos omitindo a verdade por algum motivo? O Senhor nos mostra
que as nossas palavras precisam ser verazes, porque tudo na nossa vida está diante de Deus, porque as nossas palavras estão diante do Senhor. E não se engane, todos nós prestaremos contas por aquilo que falamos, sem exceção. Sem exceção. Portanto, por que é essencial, necessário a veracidade das nossas palavras? Em primeiro lugar, porque a veracidade é uma ordem de Deus. Em segundo lugar, pois as nossas palavras estão diante de Deus, nós vivemos diante dele. E em terceiro lugar, pois a falsidade não vem de Deus. A falsidade não vem de Deus. Nós vimos que Jesus Cristo não está contrariando a lei do Antigo Testamento. Ele não está te proibindo de fazer juramentos necessários em algum momento. Socialmente falando. Ele está proibindo o juramento frívolo. Aquela palavra que você diz sem menor intenção de cumprir. Ou até mesmo aquelas coisas que você promete de forma imprudente. Você não sabe se vai conseguir fazer ou não, mas você promete assim com uma firmeza e tanto. É isso que Jesus está proibindo. Então, no último versículo desta nossa passagem, Jesus nos mostra o padrão que ele espera de nós, de vida, e o motivo pelo qual nós não podemos viver de forma diferente. Jesus diz no versículo 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que ele quer dizer com isso? Bom, é interessante nós observarmos que repetição na Escritura sempre, ou a maioria das vezes, é melhor dizer, significa ênfase. O judeu, ele tinha uma maneira interessante de dar ênfase. Como nós fazemos quando nós queremos enfatizar algo? Nós usamos um recurso na língua portuguesa chamado superlativo. Então eu quero dizer que algo é muito grande. O que eu digo? Esse algo é muitíssimo grande, eu enfatizo. O judeu, ele simplesmente diria, esse algo é grande, grande. Ele repete. Por isso que quando Jesus diz, em verdade vos digo, o que ele está querendo dizer? Isso aqui é muito verdade, presta atenção. Isso é verdade mesmo. É algo que ele está chamando a atenção. Então quando Jesus nos diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, ele está dizendo que precisa ser dito com ênfase, com certeza absoluta, tanto o nosso sim quanto o nosso não. Não é uma palavra dúbia, não é uma palavra que nós podemos voltar atrás quando bem entendemos. Não é uma palavra que nós damos e tiramos. Não. É uma palavra completamente fundamentada na sinceridade do coração, em um compromisso com a verdade. Infelizmente, meus irmãos, nós perdemos isso de vista. Certa vez, eu me recordo de ter ouvido de alguns colegas, uma vez que eles ouviram um pastor. Isso é muito triste. Um pastor dizendo que foi pego numa mentira, claramente. E ele foi contestado por uma pessoa, diante de todo mundo. Essa pessoa chegou para esse pastor e disse, o Senhor está faltando com a sua palavra. O Senhor disse isso há pouco tempo atrás e agora está voltando atrás. A resposta do pastor foi, realmente, eu me arrependo por isso? Não. Foi, a palavra é minha, eu a coloco e eu atiro quando eu bem quiser. Jesus vai totalmente pelo contrário. Jesus nos mostra que o padrão é que nós devemos ser pessoas confiáveis a ponto de não precisarmos de juramento para ter autoridade no que dizemos. Jesus, mais uma vez eu afirmo, não está abolindo a prática do juramento, mas ele está nos mostrando que nós devemos ser tão confiáveis, tão verdadeiros em tudo o que vivemos, em tudo o que fazemos, que chega um ponto que nós nem precisamos mais fazer juramentos para confirmar a nossa palavra. Algumas décadas na nossa cultura, isso era muito comum. Muito comum. Os meus pais são um pouco mais avançados em idade, pelo menos comparado à maioria dos pais do pessoal da minha idade. E era muito comum no tempo deles, eles contam isso,
que eles tinham lá no lugar onde eles moravam uma venda ou um mercado. E qual que era a prática? Toda semana eles iam lá, faziam a compra da semana, e eles anotavam. E deixavam. É o que a gente chama de vender fiado, né? Comprava fiado. E ficava lá a conta. Durante um mês a conta ficava lá. Então vinha o dia do pagamento, eles pegavam o dinheiro, iam lá e pagavam certinho. Era muito comum isso na nossa cultura. Hoje em dia é muito comum placas, a primeira coisa que você vê no estabelecimento, às vezes você não vê nem a cara do atendente. A primeira placa que tem é, não vendemos fiado. Eu não estou dizendo que você tem que vender fiado, mas é interessante perceber como a nossa cultura mudou. Nós passamos de uma cultura de confiabilidade na palavra de que aquela pessoa que está anotando aqui, fazendo a compra fiado, é uma pessoa honesta, para total desconfiança. Você quer comprar prazo? Cartão de crédito. É você e o banco, não tem nada a ver com isso. Jesus Cristo está nos dizendo que nós devemos ser essas pessoas confiáveis, que sustentam as coisas, como outra expressão antiga diz, no fio do bigode. Essa é a ideia. Não devemos ser pessoas que precisam de muito para ter a sua palavra confirmada. E como nós fazemos isso? Pela nossa conduta de vida. Nós devemos viver na verdade. Só que qual que é o nosso problema? Como eu dei o exemplo, até mesmo no nosso meio cristão, nós não somos mais confiáveis. É difícil saber quando uma pessoa está falando a verdade. Uma coisa que eu sempre converso com a Isadora, minha esposa, é que na igreja nós sempre deveríamos partir do pressuposto que todo mundo está falando a verdade, até que se prove o contrário. Porque são crentes. Esse é o ideal. Mas infelizmente, nós já nos deparamos com situações onde esse foi o pressuposto. Não, a pessoa está falando a verdade. Nós não temos por que duvidar, ela era crente. E a gente se decepcionou. Assim, se decepcionou. Nós precisamos ser confiáveis. É isso que Cristo está nos dizendo. Em todas as áreas da nossa vida. Não fundamente a sua vida na mentira. Não fundamente o seu casamento na mentira. Não fundamente a criação dos seus filhos na mentira. Não minta. Seja confiável. A ponto de que se você falar alguma coisa, a pessoa tem total confiança em dizer, essa pessoa não mente. A gente fala isso e a gente gosta de ouvir sobre isso. E fala, realmente, nós temos que ser verdadeiros. Mas olhem na prática como a gente escapa às vezes. Maridos, é o momento de vocês agora. Você chega para sua esposa, ela está com a cara emburrada. Você não sabe o que você fez, ninguém sabe. E você pergunta para sua esposa, meu amor, está tudo bem? 90% das respostas, segundo estudos científicos apurados por mim mesmo, são: está tudo ótimo, eu estou bem. A cara emburrada some? Não. E aí lá na frente, depois de 1 ano e meio, você vai descobrir porque ela estava brava. Não estava bem. Não estava bem. Ela estava brava. E aí depois de 1 ano e meio, você vai ter que resolver um problema que foi amargurado no coração. Que foi cozido no coração. E agora está pronto para servir e atrapalhar o seu casamento. Por quê? Por causa de uma mentira. Você instrui o seu filho contando diversas mentiras para ele. Não faça isso porque o bicho-papão vai vir te pegar. Aí ele cresce e descobre que não tem bicho-papão, não existe isso. Ele te olha como alguém não confiável. São coisas bobas, é verdade. Mas que mostram como a gente está imerso em uma cultura de mentira. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Veracidade nas palavras. E por que Cristo encerra esse texto nos falando que o motivo da verdade, da veracidade, é porque se nós mentirmos, nós estamos imitando o maligno. Cristo desaprova a falta de veracidade no nosso falar, porque a mentira provém de Satanás. João 8,44, Jesus Cristo nos diz que vocês mentem como Satanás, porque Satanás mente desde o princípio, ele é o pai da mentira. Sabe o que significa, meus irmãos? Que quando nós não somos pessoas confiáveis, quando nós não somos pessoas que têm a veracidade no falar, nós estamos imitando a Satanás. Provém do maligno. Tudo que não vier de uma palavra confiável, que você não tem certeza de que vai cumprir, ou que de fato não é assim que aconteceu, provém de Satanás. Você está sendo imitador do diabo.
e não de Cristo. Ser estes. Quando falamos de forma frívola, ou usamos subterfúgios para mentir, para o proveito próprio, nós estamos imitando a Satanás e não estamos refletindo a verdade, que é o nosso Deus. Nosso Deus não compactua com a mentira. Nosso Deus não compactua com meias verdades. Nosso Deus não compactua com dúvidas. Nosso Deus compactua com sim, sim e não, não. Cristo é o próprio sim. Cristo é o amém. E se ele não fosse, e se ele tivesse dúvidas no que ele faz, no que ele fala, nós estaríamos perdidos. Imite ao seu Senhor, não imite a Satanás. Se a sua palavra é dúbia, meu irmão, se arrependa. Se você não é uma pessoa confiável, se arrependa. Porque você está imitando Satanás. E lembre-se que a verdade precisa estar no seu coração. Porque se a sua justiça não exceder em muitos fariseus, você não entrará ao reino dos céus. Não é questão de méritos, não é isso. A questão é que se você for impactado pelo Evangelho, ele funcionará. O Espírito Santo não fracassa, ele transforma o coração. A lei é espiritual, a lei é profunda. Então se comprometa hoje com a verdade. Imite a Cristo. Tenha veracidade nas suas palavras. Pois a veracidade é uma ordem de Deus. Pois as nossas palavras estão diante de Deus. Pois a falsidade não vem de Deus, mas provém do maligno. E para concluir, eu quero voltar à história que nós começamos sobre o profeta. Sabe como ela acaba? Aquele profeta mente de fato em nome de Deus, para que outro profeta fique na casa dele. Então eles comem, e de repente vem a palavra do Senhor, aqueles dois. E a palavra do profeta de Deus para o profeta de Judá é: você desobedeceu minha palavra, você me desagradou. Então aquele profeta de Judá não deveria ter comido pão, e foi enganado pelo outro profeta, sai da casa. E ele é devorado por um leão. Ele é morto. Por causa da mentira de um homem de Deus. A mentira é destrutiva. A mentira é mortal. A mentira enfraquece a nossa família, enfraquece os nossos relacionamentos, torna a nossa sociedade um lugar de desconfiança, torna a nossa igreja um lugar de insegurança. Portanto, a veracidade precisa ser uma marca dos verdadeiros súditos do reino de Cristo. Lembre-se o que Cristo está fazendo aqui. Ele é o grande rei que agora está dando as leis do seu reino. E essas leis não são apenas superficiais. É uma lei interna que fere o nosso coração, que mostra que nós somos pecadores, mas que também nos transforma e muda a forma com que vivemos. Que o nosso Senhor nos ajude a termos vidas de veracidade. Que essa igreja experimente o lugar de verdadeira confiabilidade. Que você possa olhar no olho do seu irmão e dizer aquilo que de fato é. Que você possa ter certeza de que se alguém te prometeu algo, ele vai cumprir. Que você possa ter confiança. Que o povo de Deus seja marcado não mais pela mentira, mas sim pela veracidade. Não jureis em falso, mas cumprirás certamente, rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Que a sua palavra, que a nossa palavra seja veraz. Que nós sejamos sim, sim e não, não. Para a honra e para a glória do nosso Senhor. Que Ele nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para orar. Porque nós fomos instruídos pela santa palavra de Deus com algo muito sério. E no mundo de mentiras, como nós ouvimos aqui, de engano, nós infelizmente somos conhecidos como o povo do jeitinho brasileiro, da enganação, da falácia. Que o Senhor derrame sobre essa igreja graça para que nós tenhamos a verdade como um estandarte da nossa vida, como uma marca, como uma referência do povo que é do Senhor. Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela Tua palavra oportuna, viva, eficaz, que vem de encontro aos nossos corações pecadores. Como aqueles religiosos, nós sempre estamos buscando subterfúgios, desculpas para o engano, para a mentira. Oh Deus, nos ajuda, ou nos ajude, para que sejamos de fato o povo da santa verdade.
Nós somos teus filhos e almejamos nos parecer contigo. O teu Espírito é chamado do Espírito da verdade. O próprio Jesus se apresentou como sendo a verdade, e o Senhor é o Deus da verdade. Que sejamos assim. O enganador é Satanás, o nosso adversário. Que a nossa palavra não se assemelhe àquele que mente, engana e acusa, mas que seja como o Senhor. Que os homens e mulheres do Senhor que hoje foram chamados por Ti, iniciem uma semana debaixo da verdade. Onde eles estiverem, onde o Senhor os colocou, no ambiente onde o Senhor os tem chamado a viver, que eles sejam verdadeiros em seus lares, no trabalho, nos ambientes de ensino e em qualquer outro lugar. Oh Senhor, Tu tens compromisso com a verdade. Hoje isto que ouvimos aqui, nos ajude que a nossa palavra em viver de comunidade não seja uma palavra tola, dúbia, mas que seja uma palavra firme, de verdade, de sim, de não. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a cumprir o que temos ouvido até aqui, deste sermão tão impactante, desta lei que veio daquele que a determinou, para que os nossos corações sejam instruídos por Ti. Nós confessamos, ó Deus, o quão difícil é. Nos ajude, meu Pai. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e que o amor de Deus o Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.